Boa noite, pessoal que está em casa. Vamos assistir aqui mais um Conversa. E hoje o tema é bem importante, que cabe aí a toda a sociedade. Vamos falar de violência contra a mulher e também sobre a dependência química. E para isso convidei a psicóloga Kátia Braz e a intérprete de Libras, Regimara Milani. Vou pedir para a Regimara começar se apresentando para a gente. Boa noite, o meu nome é Regimara, eu sou intérprete de Libras, junto com a psicóloga Kátia Braz. Vou pedir agora para a Kátia também se apresentar e falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Boa noite, eu sou a Kátia Braz, sou psicóloga, atuo na área da psicologia já há mais de 17 anos e faço um trabalho voltado para a dependência química e também para mulheres em situação de violência, né? Esse trabalho que eu faço, ele acaba tendo uma junção, tanto a dependência química quanto a questão da violência contra a mulher, né? Os assuntos, eles se conversam. Bom, Kátia, conta pra gente um pouquinho como que você entrou nessa área da psicologia, o que despertou o seu interesse. Mariana, a psicologia, ela é um interesse meu desde muito cedo, né? Eu costumo dizer assim que eu sou uma pessoa privilegiada, porque quando a gente lá é criança, adolescente, né, que fica pensando em várias profissões, eu já tinha a psicologia como foco, eu não tinha outro, era a psicologia mesmo, né? Então eu já lia muitos livros, eu já fazia muitas pesquisas nessa área. E foi passando, aconteceram, né, situações na vida que foram me distanciando um pouco desse objetivo, mas assim que foi possível, eu voltei para ele, né, e fui estudar, e eu convivo, né, eu vivo da psicologia desde então. E como que você escolheu aí trabalhar com esses temas, né, a mulher em situação de violência e a dependência química? Bom, quando eu estou na faculdade ainda, né, eu já começo a fazer um trabalho voltado para a saúde mental. É uma área que eu sou extremamente apaixonada, né, a saúde mental de uma forma geral. A dependência química está dentro dos transtornos mentais. Então, com o passar do tempo, né, na minha atuação, eu fui recebendo pacientes psiquiátricos, né, que estavam com esse problema por conta do uso da droga. Então eu passo a estudar mais essa parte, né? Fui lá, me especializei e passo a trabalhar de uma forma mais intensa, né? Mais aprofundada dentro dessa questão da dependência química. Então, participei de vários projetos do governo do estado de São Paulo, da prefeitura de São Paulo, né? Na implementação desses projetos da área da dependência química. Neste caminho, eu começo a perceber que existe muita violência. Né? Como que eu percebo isso? Eu passei um tempo fazendo um trabalho específico lá dentro da Cracolândia com famílias. Então eu fui percebendo o quanto essas famílias eram violentadas, né, de todas as formas, incluindo a violência física. E também eu percebi nesse trajeto que as mulheres que são dependentes químicas também sofrem um outro tipo de violência. Né? Então as esposas, mães, filhas de pessoas que têm a dependência química, elas acabam sofrendo violência por parte desta pessoa, não necessariamente porque esse dependente químico é um abusador, um violento, mas às vezes a droga, né, tira a pessoa do prumo e ela acaba tendo comportamentos ruins. E também, né, percebi que as mulheres que são dependentes químicas, elas sofrem até mais, né, maior dificuldade, sofrem preconceito da sociedade, mais do que o homem dependente químico. Então comecei também a estudar essa parte, né, e me especializar nessa área, e com isso ampliei o trabalho, saí só da dependência química e entrei também para esse foco das mulheres em situação de violência. Bom, e com tudo isso, você também criou um canal no YouTube, né, Kátia? Quanto Sim. tempo você está fazendo os vídeos, levando esse tema tão importante para um canal assim que é tão acessível, né, como o YouTube? Vou te contar como que isso aconteceu, pode ser? Pode. Eu fui trabalhar numa comunidade terapêutica, fui prestar um serviço, né? E nessa comunidade terapêutica, eu recebi um paciente que é surdo. E isso me angustiou muito, porque eu não conseguia me comunicar com ele, né? Eu fui percebendo que por mais que eu tentasse por escrita, né, ou por alguns gestos, isso não era possível e eu não conseguia dar para essa pessoa o tratamento que ele precisava ter. Então a gente começou uma busca por uma intérprete
de Libras, né? E junto com isso, eu fui procurar no YouTube, fui procurar em outros meios na internet, materiais que pudessem me assessorar nesse trabalho, e eu não encontrei nada, né? Nesse momento chega a Regimara, né? Foi contratada ela pela clínica para a gente fazer esse trabalho em conjunto. Então a gente conversou, ela também procurou no YouTube, procurou meios que pudesse ajudar a gente a trabalhar melhor com esse paciente, e também não encontrou, né? Então nós pensamos em fazer esse trabalho, né? Montar esse material, e na sequência veio a pandemia. A gente precisou esperar um pouquinho, né, até que pudesse já ficar um pouco mais tranquilo, né, para a gente se reunir, e aí nós começamos a fazer esse material. Então, o canal nasce agora, durante a pandemia. E você no canal está focando esses temas que a gente comentou, violência contra a mulher e também sobre a dependência química. Eu ia até te perguntar já os tipos de violência contra a mulher, que não é só a física, mas no seu canal já tem uma apresentaçãozinha, né? Já tem sim. São 5 tipos de violência que a gente costuma caracterizar, né? Que a gente costuma observar nas mulheres que estão em situação de violência. Então tem a violência física, propriamente dita, né? Que é aquela baseada em empurrões, em tapas, em jogar objetos, tudo que violenta o físico, né? A gente pode falar sobre violência física. Maior ou menor gravidade, por exemplo, o estrangulamento, né, é uma violência física de uma gravidade muito grande, porque pode levar ao feminicídio, né? Mas também tem a violência patrimonial, né? Às vezes o parceiro esconde os documentos para a mulher não poder sair, pega o dinheiro dela, mesmo que ela trabalhe, né, ele é quem toma conta da questão financeira, ou ele faz empréstimos no nome dela, e ela acaba tendo que arcar com essa situação, ou impede ela de trabalhar, impede de estudar, né, rasga a roupa, enfim. São inúmeros os procedimentos aí que são caracterizados como violência patrimonial, né? Tem também a violência moral, são os xingamentos, as ofensas, né, as injúrias, isso é crime, tá? Todos os 5 tipos estão pautados dentro da Lei Maria da Penha como crime, tá? E tem a violência psicológica, né, que, no meu entender como profissional, é a violência que mais judia da mulher. Porque a mulher, ela vai se desmontando enquanto ser humano, né? Ela vai se destituindo da autoestima, do amor próprio, do autoconhecimento, ela vai ficando assim um ser completamente triste, dependente, é muito, muito complicado isso, né? E ela se caracteriza por ofensas do tipo, nossa, você é muito feia, ou você é muito gorda, você é muito magra, você acha que alguém vai gostar de você assim, você tá ridícula com essa maquiagem, né, você não sabe fazer nada, você acha que alguém vai querer você para trabalhar, se você não ficar comigo, você não vai ter mais ninguém, porque quem é que vai te suportar desse jeito, enfim, são várias as ofensas que podem caracterizar a violência moral. E a violência sexual, né, muita gente não fala, muitas mulheres não sabem, não conseguem perceber, mas assim, qualquer ato sexual que seja feito, independente do desejo dela, é uma violência, né? Ou uma exposição, isso acontece muito, né? Uma exposição de um nudes, por exemplo, é uma violência sexual, né? Um assédio, isso a gente vê muito em empresa, né? Um assédio, uma fala mais sexualizada, isso é uma violência sexual, né? Te obrigar a fazer práticas que você não gosta ou não quer, se sente mal, é uma violência sexual, né? Te obrigar a não tomar contraceptivo, por exemplo, também é uma violência sexual. E às vezes isso passa muito despercebido, né? Porque a pessoa acha que eu sou casada, por exemplo, então esse tipo de prática ela é comum dentro do matrimônio, mas não é, né? A gente costuma dizer o seguinte, depois do não, tudo é abuso, tudo é violência. Como a Kátia falou, os assuntos de dependência química e também violência contra a mulher, eles acabam se encontrando. Por isso eu vou deixar aqui para vocês um pedacinho aí do vídeo do canal dela, para vocês entenderem um pouco melhor. A cada hora, 536 mulheres são vítimas de agressão física. No último ano, 66% das mulheres sofreram algum tipo de assédio.
satisfação poder falar com vocês aqui no dia de hoje. Eu sou a Kátia Braz, sou psicóloga, sou especialista em dependência química e atuo junto a mulheres em situação de violência. Este é o assunto de hoje que nós vamos tratar aqui. Então, para começar, eu gostaria de deixar um recado importante para vocês. A violência doméstica contra a mulher, ela não tem fronteiras. Ela acontece independente da raça, da etnia, da religião. E é muito importante a gente deixar bem marcado aqui que a vítima, ela não tem culpa, tá certo? Bom, o Brasil ele é bem carente em leis que contribuem aí para a questão das mulheres que sofrem violência. Nós temos a Lei Maria da Penha, de 2006, temos também a lei mais recente, que é do feminicídio, de 2015. E é importante dizer para vocês que 90% dos municípios não contam com uma delegacia especializada na proteção da mulher que sofre violência. Falando aí de dependência química, né? A pessoa que utiliza essas drogas ilícitas, muitas vezes, né, de uma forma descontrolada, além de prejudicar ela mesma, ela prejudica quem convive com ela. O que você pode falar para essas pessoas que convivem, como elas devem agir para ajudar a pessoa que muitas vezes não quer ajuda? Então, normalmente, um usuário, né, um dependente, ele impacta no mínimo 5 pessoas, né? Os familiares mais próximos, às vezes um amigo muito próximo, ou até um chefe no serviço, né? As pessoas são impactadas por essa dependência. Tanto na dependência química, quanto na questão da violência contra a mulher, né? Nas mulheres em situação de violência, o que nós precisamos, como amigos, como familiar, né? É, primeiro, respeitar. Porque, assim, nenhuma coisa e nem outra é frescura, nenhuma coisa e nem outra a pessoa faz porque gosta ou porque quer prejudicar os outros ou se prejudicar, né? Existe aí uma doença da dependência química, né? E uma dificuldade muito grande dessa mulher que também está envolvida aí numa dissociação dela mesma. Então, são coisas muito difíceis. Então, o primeiro passo é você respeitar, né? Um segundo passo é você conhecer, se informar sobre o que é a dependência química, o que ela causa, como ela acontece, né, o que pode levar para a pessoa que é usuária, como isso funciona, e também no caso das mulheres em situação de violência. Né? Muitas vezes a pessoa fala que a pessoa usa droga porque quer, ela não para porque ela não quer, né, porque gosta, enfim, e a mesma coisa acontece com a mulher, né? Ela apanha, ela sofre porque ela quer, porque se ela quisesse, se ela não quisesse mesmo, ela largaria desse relacionamento. Se o sujeito que usa substância química não quisesse, ele também largaria dessa substância, mas não é tão fácil assim, né? Então, assim, respeitar, se informar, né? E não bater de frente, né? Não impor desejos e vontades. E procurar um tratamento. Porque a família, ela sofre, ela fica também adoentada. Né? Existe um termo que nós usamos, que é codependência, embora não seja dito como doença pela Organização Mundial de Saúde, a gente usa muito isso no meio da dependência química, que é essa questão da família, né, adoentada e bem perdida por conta de ter alguém usuário dentro de casa. Né? Geralmente uma família muito disfuncional, então é interessante, mesmo que esse usuário não queira ajuda, né, não esteja interessado naquele momento em parar o uso, que essa família busque ajuda para ela. Né, através de psicoterapia, através de grupos de mútua ajuda, né, tem vários grupos que podem auxiliar nesse sentido, né? Então a pessoa vai se fortalecendo, vai compreendendo, vai entendendo, e ela vai mudando. Ela vai lidando de uma forma diferente, né? Não é passando a mão e nem aceitando os comportamentos ruins daquele familiar usuário, mas é sabendo lidar com a situação, sabendo pôr limite de forma assertiva, sabendo colocar as regras de forma assertiva, e isso acaba impactando no usuário, né? E muitas vezes faz com que ele mesmo busque ajuda. Bom, os dois temas aí, como você comentou, existe uma prisão, né? Alguma coisa aí que a pessoa não consegue sair. Existe um perfil, né? Claro que toda regra tem a sua exceção, mas existe um perfil de traumas ou algum problema familiar que levem tanto mulheres a continuarem nessa situação, tanto na dependência química também, pessoas que entram nesse mundo e não conseguem sair.
Pra gente falar um pouco assim no sentido mais de prevenção. Prevenção, né? Na questão das mulheres em situação de violência, eu costumo dizer o seguinte: a violência não começa quando a mulher lá, com seus 20, 30, 40 anos, escolhe um companheiro. Ela começa quando essa mulher nasce, né? É toda uma estrutura no desenvolvimento, né? Toda uma crença que é estabelecida, registros internos que são fixados, né, sobre toda a experiência que ela tem. Então, as primeiras relações afetivas, as primeiras relações amorosas que nós temos, é lá com a nossa mãe no nascimento, né? Dentro da nossa família, depois a gente vai transformando isso, colocando para os amigos na escola, depois para o primeiro namorado, enfim. Então, se eu tenho uma estrutura familiar de uma forma que faça eu entender que, por exemplo, ser xingada, ser maltratada, ser desqualificada, né, é comum, quando eu for fazer a minha escolha de um parceiro amoroso, dificilmente eu vou escolher um homem que seja diferente disso. Porque é o registro que eu tenho, né? É isso que eu vi. Então, por exemplo, eu vi a minha mãe apanhando do meu pai, e meu pai dizendo que amava, e minha mãe dizendo respeito lá ao seu pai, né? Nós somos um casal, tal. Eu vou crescendo com isso. Então, embora isso confuso para mim, óbvio, né? Mas eu vou entendendo que se o meu parceiro me bate, é porque ele me ama. E se eu o amo, eu preciso perdoá-lo e ficar ali. Né? Então, é toda uma situação complicada. Fora isso, a pessoa permanece, né, nessa situação de violência, porque muitas vezes existe a dependência financeira, a dependência emocional, né? Às vezes tem crianças, não tem família perto, como que essa pessoa vai fazer para se organizar, não tem o trabalho, né? Lembra que a gente falou da violência patrimonial, de repente o companheiro não deixa trabalhar, como que ela vai se organizar? Mas para além disso, existe um investimento que a mulher faz numa relação, né? Quando você entra num relacionamento, você tem investimento do seu tempo, dos seus sonhos, das suas fantasias, dos seus desejos, né? Tem muita coisa em jogo. O tempo todo que você dedicou para essa relação. E às vezes a pessoa fica incomodada, né? Por exemplo, eu escuto muito de mulheres que são vítimas de violência dizer assim: poxa, mas eu ajudei ele a construir tudo isso, né? Eu ajudei ele a construir a carreira dele, eu ajudei ele a construir a nossa casa, ajudei ele a ter essa posição que ele tem, essa condição financeira que nós temos, agora eu vou embora, né, de novo, sem nada, e aí ele vai usar isso com outra, né? Então também tem isso. Aí você fala, mas ela está preocupada com outra? Não, ela está preocupada com todo o investimento que ela fez, emocional, psíquico, né, a energia que ela pôs naquele casamento, as fantasias, o desejo de ser feliz, de ter um companheiro, né? Então tudo isso está envolvido para que essa mulher, muitas vezes, permaneça nesse relacionamento. Por isso que ela precisa ser respeitada, né? E nós, como profissionais, ou como amigos, ou como família, precisamos delicadamente ir ajudando com que ela enxergue a situação difícil que ela está, para ela ir se fortalecendo, e aos poucos ela vai entendendo, vai modificando esse tipo de relação, ou até se afasta dessa pessoa. Mas isso é um trabalho, né, que vai assim bem delicadamente, tá? Aos pouquinhos. Na dependência química também tem vários fatores. Então, por exemplo, as pessoas costumam iniciar o uso geralmente por uma experimentação, né? Ou porque quer participar de um grupo, fazer parte. Então eu quero fazer parte dessa galera aqui, que essa galera é super legal. Só que essa galera, né, fuma maconha, por exemplo. Então, para que eu faça parte, eu preciso ter o mesmo comportamento. Ou eu estou muito triste, estou passando por situações difíceis e algum colega vem e diz que, olha, se você usar essa substância, você vai ficar bem e tal, né? Entre outras, né, dessa forma. Ou por mera curiosidade mesmo. Tem pessoas que têm curiosidade, eu quero saber como é que é, né? E aí ela usa uma vez, e aí depois ela vai lá, usa de novo, né? Ninguém já entra na dependência assim, o primeiro uso independente. Então ela vai, aos pouquinhos, aumentando esse padrão de uso, né? E aí tem várias questões na dependência química, que não dá para explicar aqui, mas se o pessoal olhar lá no nosso canal vai entender melhor, que vai
criando tolerância, enfim, várias coisas que vai te prendendo cada vez mais nesse uso, aumentando cada vez mais o seu uso, né? E também tem o que eu costumo trabalhar na psicoterapia com os pacientes que são dependentes químicos, as questões emocionais, né? Qual é a relação que o sujeito estabelece com aquela substância? Né? O que, a serviço do que aquela substância está dentro dessa pessoa? Porque... Kátia, você comentou aí dessa questão de pertencer ao grupo, né? Normalmente acontece muito na época da adolescência. Quando é um adulto que começa a utilizar drogas, o que você identifica aí de mudança no setor psicológico do adolescente e do adulto para ele buscar usar essa droga? Então, é bem interessante essa sua pergunta, né? Normalmente os adolescentes, eles entram muito mais nessa questão do grupo, né? De querer pertencer e tal. Mas os adultos, em alguns momentos, também. Dependendo de onde ele está inserido, né? Então, assim, eu atendo adultos que entraram num determinado trabalho, né? E ali naquele ambiente, as pessoas faziam uso de determinada substância. E aí ele foi vendo aquilo, e para estar ali na mesma vibe, vamos colocar, né, daquela equipe, ele passa a usar também. Né? Tem substâncias que elas são mais características em determinadas profissões. Porque depende do que a pessoa precisa fazer naquela profissão, muitas vezes ela usa. Né? Não que as pessoas que são profissionais vão usar e precisem usar, né? Mas assim, tem essas... Uma profissão que exige mais criatividade. Sim. Precisa estar mais tranquilo, dependendo o que a droga causa. Do que a profissão pede e do que a droga causa. Agora, tem a questão, né, do auto-engano, porque assim, vamos imaginar, muita gente fala que a maconha libera criatividade, né? A pessoa sente que ela produz mais, mas isso é um engano mesmo, isso é uma fantasia. Porque, na verdade, ela vai tirando a tua capacidade criativa, ela vai tirando a tua capacidade de fixar a memória, né? Então, no médio a longo prazo, você perde toda essa questão, essa sua possibilidade, né, produtiva. Mas as pessoas acham que aquela substância pode te ajudar, né? A princípio parece que sim, mas aos poucos isso vai... virando ao contrário, e ela perde tudo aquilo que ela foi buscar com a substância. Vai ter que cortar, Érica, porque eu não estava enxergando. Bom, continuando. Deixa eu arrumar aqui. Vou dar uma descansada, daqui porque ela não fala. Vamos lá. Bom, Kátia, quando você está se relacionando, né, tanto numa amizade ou trabalho com alguém que está se envolvendo com drogas, ou com uma mulher aí que você suspeita que está sofrendo algum tipo de violência, qual que é a atitude que a pessoa deve tomar para ajudar antes que esse problema chegue aí num extremo de fato? Informar. Né? Mas essa questão, ela é muito delicada, porque as pessoas nem sempre querem ouvir, né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa que está começando a usar a droga, ela está namorando com a droga, né? Ela está num estágio que a gente chama de pré-contemplação. O mundo pode dizer para ela que aquela substância é ruim. Ela vai achar que não, então ela vai se afastar de você. Né? Esse que é o mais difícil, Esse que é o mais difícil, ela vai se afastar de você. Então, assim, de repente, você ir trazendo algumas reportagens, né, falando sobre o assunto de uma forma sutil, vai apresentando para ela, sem discutir, sem bater de frente, né? E com a mulher vítima de violência, também. Porque, às vezes, essa mulher, ela ainda não está enxergando. Né? Nós falamos que a violência mais marcante, o que as pessoas acreditam ser violência, é só a física. Todas as outras, é muito interessante, porque às vezes você começa a contar para a mulher, você sabia o que é violência psicológica? Você sabia o que é violência patrimonial? Você sabe o que é violência moral? Né? E você vai contando para ela, e ela vai se identificando dentro dessas violências, ela fica assim, chocada, né? Surpresa, e ela fala, nossa, mas espera aí, então o meu namorado faz isso é violento? Então o meu marido age assim, isso é violência? Então, assim, a pessoa às vezes ela nem sabe, ela sente o incômodo, ela sabe que algo não está legal, né? Porque ali emocionalmente ela se sente mexida, mas ela ainda não sabe que está vivendo violência.
Então, da mesma forma, é trazer informações, é discutir sobre o assunto de uma forma sutil, né? Sem dizer, olha, você está sofrendo violência, larga esse cara, né? Você sabia, olha, tem uma amiga, né? Ou eu vi uma reportagem X, nossa, o que você pensa sobre isso? Né? E você fala coisas que são similares àquilo que ela está vivendo, sem dizer que é dela que você está falando, e ela vai se identificando. Então é um trabalho árduo, tanto para quem vai ajudar, tanto para a pessoa que está passando pelos problemas, para ela identificar e buscar o tratamento, que aí o tratamento depois é um outro pilar, né? Mas com certeza é onde a pessoa precisa chegar, né, Kátia? Sim, sim. Né? E se a gente tem uma rede, né, de apoio, uma rede de proteção, que acolhe, né, que sustenta isso, que fica ali meio que nos bastidores, né, meio que apostos no momento que ela precisar de ajuda, fica mais fácil, fica bem mais fácil. Por quê? O que acontece? Nas duas questões, tanto a violência contra a mulher, quanto a dependência química, as pessoas sofrem muito preconceito. Né? Então, a primeira tendência é você querer se afastar. Né? Tem aquele clichêzão, né, que diz, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Né? Ah, não, eu vou me meter ali no relacionamento da minha amiga, ela vai ficar bem com ele, e aí ela não fala mais comigo. Né? Então, assim, tem o preconceito. Ou ele usa droga porque ele quer, ela apanha porque ela quer. Né? Então, o primeiro é desmistificar isso. Né? São dores, são sofrimentos muito intensos, né? E sutilmente ir entrando, né? E respeitando e acolhendo. Em algum momento essa pessoa vai chegar até você, porque ela sente confiança, ela sente essa empatia, né? E ela vai falar com você sobre o assunto. Bom, nossa conversa, infelizmente, já está chegando no final, né? É um tema muito importante, que a gente poderia sempre estar estendendo para conversar, mas temos nosso tempo aqui, por isso eu peço para você, Kátia, deixar os seus contatos, para quem precisar de um auxílio, né? Para quem quer buscar conversar também. Então, fica à vontade aí, esse é o seu momento. Vocês podem acessar o nosso site, né? Que é o clinicacirculos.com.br, também a nossa página no Facebook, nosso Instagram, tem tudo o mesmo nome para facilitar, Clínica Círculos, Círculos, né, com U no final, e ali você pode fazer contato com a gente. Tem também o nosso telefone de contato, que é o 11 981 18 3974, tem também o nosso canal no YouTube, que tem bastante informação, né, que é o canal da Clínica Círculos. E nós fazemos os atendimentos tanto presenciais, em São Bernardo, como online, né? E os nossos atendimentos, eles também se ampliam para a população que é surda. Bom, eu agradeço a sua presença, Kátia, presença da Regimara, que conseguiu levar aqui para mais pessoas esse assunto tão importante. E você aí de casa, que conhece alguém que passa por esses problemas, se você também passa, não deixe de buscar ajuda. E nos vemos no próximo sábado no Conversa. Obrigada.